Olá, o programa desta semana será especial. Na matéria principal, vamos abordar a importância de ser como criança. Aproveitando o gancho do 12 de outubro, trouxemos para você uma matéria muito interessante sobre hábitos alimentares da criança. Você sabia que no Brasil o número de crianças obesas já é preocupante? E mais, o retiro das crianças do PROID que reuniu a garotada em um sítio no fim de semana. Teremos ainda um super clipe musical e o nosso momento de reflexão. Seja bem-vindo! Está no ar o PROID TV. Temos que ser como criança para herdar o reino dos céus. Quem disse isso foi Jesus. Nós fomos às ruas ouvir a opinião das pessoas. Você já ouviu falar que se nós não fôssemos como criança, não herdaríamos o reino dos céus? Já ouvi falar. Sim, com certeza. Sim, com certeza, claro. Por que você acha que Jesus falou sobre isso? Porque a criança é verdadeira, é pura. Ou seja, a Bíblia diz, vinde a mim todos os pequeninos, né? Porque é do reino de Deus, né? E o que acontece? Os pequenos porque é puro. Viver com Jesus, viver uma qualidade de vida melhor, ou então uma vida mais alegre, nós temos que ser igual criança, ser puro. Porque a criança, né, ela é pura. Os nossos pensamentos precisam ser assim também. Nosso coração precisa ser puro. Nossa mente, nosso coração, para se poder entrar no reino dos céus. Trabalhássemos mais essa cultura nossa de ser humano, de aproximação, de amor, de perdão. Para nós, assim, crescermos sabendo usufruir dessas coisas. Acompanhe agora a matéria especial de hoje, onde nós vamos mostrar o porquê precisamos ser como criança. No último dia 12 de outubro foi comemorado nacionalmente o Dia da Criança. Nesse período é comum observarmos famílias em lojas ocupadas na compra de presentes para os seus. Mas será que nesse corre-corre alguém para pensar qual o real valor da criança e a importância de sermos como elas? Na Bíblia há vários textos que expressam o valor da criança e de como Jesus ressalta a conduta delas. Um desses está no livro de Mateus capítulo 19, versículo 14, onde Jesus disse: "Deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus." É interessante observarmos que Jesus captou a essência da criança e deixou uma dica para aqueles que desejam herdar o reino dos céus, para que fossem como elas. Mas o que uma criança tem de tão especial e o que podemos aprender com elas? Professoras e educadoras falam do convívio com os pequeninos e de como é gratificante se relacionarem com eles. Trabalhar com criança para mim é uma grande alegria e um grande prazer, porque eu já exerço essa função há muito tempo, estou há 18 anos em sala de aula, nem sei se eu saberia fazer outra coisa. Eu acho que uma criança tem muita coisa da imaginação, da criatividade, mas acima de tudo a sinceridade, que criança é muito sincera. E nós adultos vamos perdendo essa sinceridade, né, à medida que o tempo vai passando. A criança ela é autêntica nas ações dela, ela não se preocupa com o julgamento dos outros, ela apresenta os gostos, as vontades, sem se preocupar com o que os outros vão deixar de pensar ou se vai ser corrigida ou não. E um exemplo prático disso é que eu tenho 2 alunas com síndrome de Down em sala de aula que são aceitas pelo grupo nas particularidades delas e eles brincam com ela, tem um dia a dia normal, sem se preocupar com a aparência ou sem julgar a forma de cada uma ser. A criança ela anseia ser conduzida,
ela precisa de um guia, ela deseja alguém que seja um guia na vida dela, e mesmo que você venha a corrigir, venha a disciplinar, ela continua te amando da mesma forma. E quando a gente cresce, a gente perde isso, esse precisar de alguém do nosso lado, nos conduzindo, nos orientando. Em um outro trecho da Bíblia, Jesus afirma novamente que se nós não fôssemos como criança, não herdaríamos o reino dos céus. Com certeza ali, Jesus não se referia a uma aparência física, não ressaltava a estatura, mas os valores que uma criança preserva por sua inocência e pureza. Nossa equipe foi conversar também com o Eichmann e a Fabiane, pais do João Pedro, e eles ressaltaram também algumas características que admiram em seu filho. Ele é alguém assim, muito transparente, ele é verdadeiro, ele é alguém obediente, ele é alguém muito sincero naquilo que ele pensa, naquilo que ele quer fazer. Nós já tivemos algumas situações dele assim de amiguinho bater, ou dele bater em outro amiguinho, mas quase que de imediato, já se faz as pazes, já se esquece, aquilo que aconteceu e já brinca de novo. Às vezes é corrigido de algo errado que faz, é chamado a atenção e praticamente no mesmo momento já quer abraço, quer beijo, chora, sente aquele momento às vezes ali de estar sendo chamado a atenção de alguma falha, de alguma desobediência, mas quase que imediatamente já diz que ama, já participa, abraça, beija, dá carinho, e isso é muito legal, Ele hoje se importa com coisas pequenas, Às vezes uma bala que ganhou faz ele feliz, mas a gente cresce e a gente procura coisas maiores, E a criança, ela quer algo simples, Tiago Rocha, pai da Radassa de 3 anos, relata que aprende com o relacionamento que a filha tem com ele e compara a forma como precisamos nos relacionar com Deus. Meu relacionamento com a Radassa, e vejo como eu observo algumas características que são fundamentais. Às vezes, quando ela faz alguma coisa errada na escola, ela já chega para mim na inocência dela, na simplicidade, na transparência dela, e já diz: papai, eu não obedeci professora. E eu acho muito interessante essa sinceridade que uma criança tem, e eu creio que é isso que Deus quer que a gente venha realmente alcançar, o sentimento de segurança que ela tem comigo, Eu posso estar num lugar, botá-la num lugar um pouco mais talvez perigoso, um lugar alto, e ela confia quando eu seguro a mão dela, quando eu pego ela nos meus braços, representando uma dependência genuína de mim. E eu creio que também isso deve servir de lição para nós. Por mais que nós passemos por lugares difíceis, por mais que nós passemos pelo vale da sombra da morte, como diz a palavra, o Senhor, Ele está conosco. Os anos passaram e nós já não somos mais criança. A pureza, a alegria e a simplicidade talvez tenham se transformado em outros sentimentos indesejados, mas há um caminho de volta. Dizem que a proximidade gera semelhança. Precisamos nos aproximar daquele que é puro de coração, Jesus. Agora vamos para um rápido comercial, mas não saia daí. A Lumafer tem tudo para a sua obra e o melhor atendimento. Com mais de 15 anos de experiência no fornecimento de ferro e aço, a Lumafer distribui produtos de qualidade e garantia Gerdau, atendendo a toda a região dos lagos. Oferece preços e condições especiais, com prazo médio de entrega de 24 horas. Pensou em construir e reformar? Já sabe onde comprar. Telefone 0800 022 1240. Outubro chegou e a Arte em Ouro lança a campanha Arte de Amar. Nova coleção de joias e relógios com 10% de desconto à vista. Alianças em ouro com o melhor preço da região. Serviços exclusivos em joias e relógios. Arte em Ouro. Qualidade no atendimento e preço acessível. WL Contabilidade. Há 20 anos no mercado, prestando serviços de qualidade e garantindo bons negócios. Na consultoria contábil, atuamos no regime Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, SPE, legalização de obras, legalização de empresas. Na assessoria jurídica, atuamos na área trabalhista, tributária e vara civil. Atendemos nos telefones em Armação dos Búzios, 2623-3049 e no município de Cabo Frio, 2643-3562.
Os indicadores sobre o direito humano à alimentação adequada evidenciaram este ano o alto percentual de crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade. De acordo com os dados, constatou-se que 7,3% das crianças na faixa de 5 a 9 anos de idade estão com excesso de peso. Mas será que os pais modernos têm cuidado corretamente da saúde das crianças? A combinação exercício físico e boa alimentação, aliada a outros hábitos saudáveis, podem dar à criança e ao adolescente mais qualidade de vida. Estas e outras indagações serão respondidas na nossa entrevista, que hoje traz uma professora de educação física. Segunda-feira foi comemorado o Dia da Criança e para falar sobre o assunto a gente trouxe hoje uma professora de Educação Física, a Fernanda Pacheco. Fernanda trabalha com adolescentes e crianças. Vocês fazem isso, você enquanto professora de Educação Física, vocês incentivam essas brincadeiras na escola? Sim, sim. A gente brinca sempre de queimado, 3 cortes, pique-bandeira. E as crianças gostam? Porque uma alegação é essa, que essas brincadeiras não atraem mais as crianças de hoje. Não, as crianças adoram. Inclusive, elas ficam pedindo. Às vezes eu nem quero passar a brincadeira e eles, não, professora, passa a brincadeira, passa a brincadeira. E eles pedem, né? Eles pedem para poder jogar. E assim... E é tão fácil, e com 10 minutos, 15 minutos, você deixa a criança tão feliz, você só vê a criança sorrindo. A gente tem resgatado isso, né? Queimado, bandeirinha, pique-pega, polícia ladrão. Mas as crianças gostam? Gostam. Inclusive, quando eu chego, tia, vamos brincar. Aí, gente, calma, vamos ver o que a gente vai fazer hoje. Mas se deixar, meu filho, é só isso. 3 cortes, amarelinha, pular corda, elástico, tudo isso elas se amarram. Então a gente já está aprendendo aqui que não é necessário, não precisa necessariamente você gastar um dinheirão para que a criança fique feliz. Agora, eu queria te perguntar uma coisa. Hoje em dia a gente vê que as crianças elas têm preferido mais, por conta do ritmo dos pais e tudo mais, ritmo de trabalho, muitos afazeres, elas ficam em casa. Ou assistem televisão, jogam videogame, ficam na frente do computador, do telefone o dia inteiro. Isso tem sido prejudicial de alguma forma para a criança? Com certeza. A gente tem visto muita criança com sobrepeso, né? A gente tem visto isso, tá nítido. Esse é um dos problemas? Esse é um dos problemas, por conta de não praticarem nenhuma atividade física, de só ficar sentada, ficar em computador, mexendo no celular. E isso, querendo ou não, é de responsabilidade dos pais. Os pais que precisam dosar isso. Não é ideal que a criança passe mais de 2 horas sentadas. Mas hoje em dia o que a gente vê é assim, o dia inteiro, porque a criança vai para a escola, fica lá 4 horas, praticamente o tempo inteiro sentada, vem para casa, permanece sentada, deitada. Mas assim, eu queria chamar a atenção dos pais, né? Porque eles são os principais exemplos das crianças. Se eles não incentivarem essa prática, a criança vai se sujeitar àquilo dali, vai ficar naquele mundo virtual, sem brincar, sem ter contato com outras crianças e vai ficar isolado, né? Vai deixar... Isso acarreta sérios problemas. Mas, Fernanda, a gente estava lendo uma pesquisa recentemente, uma pesquisa do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que diz que crianças, 15% das crianças entre 5 e 9 anos já estão com sobrepeso. Olha só que problema sério. Agora, como é que os pais podem fazer para mudar essa realidade? Além de atividades físicas, alimentação, hábitos saudáveis podem ajudar? Com certeza. Tem uma atividade que é o piquenique, né? Eu acho ele muito interessante, porque ele envolve muita coisa. Envolve comida. A alimentação da criança, envolve o lugar que os pais vão escolher, né? Bem-estar, né? Envolve também a questão de escolha de brincadeiras, né? Então isso, além de envolver toda a família, vai ajudar a criança a montar o que ela quer, o cenário que ela quer. Ela não vai ser imposta a fazer alguma coisa. Ela vai dar sugestões para os pais
que assim vai ordenar de acordo com a possibilidade. Tem uma outra coisa também. Tem uma outra pesquisa que diz pra gente, um estudo aí que foi feito recentemente, que diz pra gente que a maioria dos pais, 50% dos pais que têm filhos já com sobrepeso, não reconhecem, não percebem que essa criança já está acima do peso. Isso é um problema. Com certeza, o pai ele tem que ficar atento ao filho, ele tem que observar cada detalhe do filho dele, né? Porque se ele não fizer isso, quem vai fazer? Quem vai olhar pelo filho, né? E na questão do sobrepeso, você pode ver a criança fica sonolenta, a criança não quer brincar, não quer conversar com outros colegas. E isso vai fazendo o quê? Com que a criança fique isolada, né? Gente. Fernanda, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Espero que a gente tenha contribuído aí de alguma forma com os pais que estão nos assistindo. E até a próxima. Joia. Obrigada. O terceiro retiro de crianças do PROID aconteceu no sítio Meu Refúgio, em São Jacinto, em Cabo Frio. Durante todo o dia, as crianças do PROID puderam aproveitar a programação que foi voltada para o lazer, com banho de piscina e brincadeiras. A equipe de serviço trabalhou com muita alegria, tanto os monitores das atividades como também a equipe da cozinha, que fez uma deliciosa comida. Lá nossas crianças brincavam mais. No início da noite, as crianças se reuniram no salão do sítio, onde cantaram, assistiram uma peça teatral e receberam o ensino da Bíblia. Senta aqui na minha varanda, temos tempo e deixa as plantas hoje. Nem vou regar que a chuva vai trazer. Vamos começar lá. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, paz, alegria, longanimidade e amor. Olha que quantas coisas boas eu ganhei. Jesus é muito bom. Para você receber isso, só basta você entregar o seu coração a Ele e purificar, que aí você recebe todos os frutos do Espírito. Vamos falar agora com a Leila Santana, ela é dirigente do MEI, Ministério de Ensino Infantil. Leila, qual é o objetivo desse retiro? O objetivo, assim, primordial é proximidade com a criança. A gente fica com eles o ano inteiro e, assim, é pouco tempo, né? E eu sei que um dia não é muito, mas é a oportunidade da gente estreitar laço, da gente estar mais próximo, de conhecer um pouquinho melhor. Por que escolheram esse tema, Espírito Santo, nosso amigo? A gente sentiu necessidade de levá-los a uma intimidade maior com o Espírito Santo. A gente sabe, assim, que eles, mesmo sendo crianças, a gente crê que eles possam ter uma vida de intimidade com Deus, com o Espírito Santo. E aí a gente escolheu esse tema, assim, nesse sentido mesmo, de levá-los a buscar mais na oração, na leitura da palavra, comunhão mesmo. E com isso, brilharem na escola, brilharem em casa, brilharem nos vizinhos. Após o jantar, as crianças puderam desfrutar de um momento de muita criatividade, o Fest Talentos Kids, onde as próprias crianças dançaram e cantaram. E como foi bom ver o talento da garotada. Gabriela, como que é trabalhar com as crianças? É um desafio muito grande, né? Porque a gente trabalhar com elas e falar da obra de Deus, do que Deus tem deixado para nós, e começa desde criança. E assim como foi comigo, eu me dedico, né, em falar para as crianças e mostrar para elas o amor de Jesus, a presença amigável do Espírito Santo. Então é um desafio muito grande para nós, é maravilhoso. E
agora, para matar a saudade, trazemos para você o Bloco do Leão, que em 2008 fez história no período de carnaval e teve como cenário o principal cartão postal de Cabo Frio, a Praia do Forte. E aí a pergunta é, qual é a diferença entre um pássaro preso e um pássaro livre? Se ambos cantam iguais, se gravar é igual. Todo mundo canta, todo pássaro canta. Eu vou dizer pra você qual é a diferença. O pássaro preso, ele canta para ser livre. E o pássaro livre canta porque é livre. Jesus Cristo, ele nos libertou. Nós somos livres. Show de bola, tá de parabéns a organização. Acima de tudo, Cabo Frio, é isso? Legal. Rapaziada da bateria aí, show de bola. Vamos, legal. Olhos, Dagon cair por terra, o leão de Judá prevaleceu. Vocês são um povo unido, um povo sujeito, um povo bonito que vai tomar essa cidade para Jesus Cristo. Eu quero agradecer aos pastores que estiveram aqui presentes conosco, meu mano Urias, Paulinho, que eu sei que estavam aí na paralela, mas comprometidos conosco, intercessão. Os pastores estão aqui em cima. Eu quero louvar a Deus por essa atitude de fé. A igreja tem que se levantar, porque se a igreja não se levantar, o diabo se levanta. É tempo da igreja cumprir o teu papel. Sal tem que estar fora do saleiro, e luz é para clarear as trevas. Eu louvo a Deus pela sua ousadia. Vocês são lindos, vocês são maravilhosos, vocês são ousados, vocês são valentes do Senhor.
valente do Senhor, Cabo Frio de Jesus. Levanta a mão. Amém. Diz assim comigo, só um rei. Só um rei. Tem a chave da cidade. Tem a chave da cidade. Outra vez, só um rei. Só um rei. Tem a chave da cidade. Tem a chave da cidade. Pode aplaudir o Senhor lá em cima. O próximo bloco está muito interessante, mas antes vamos para um rápido comercial. Não sai daí! A Lumafer tem tudo para a sua obra e o melhor atendimento. Com mais de 15 anos de experiência no fornecimento de ferro e aço, a Lumafer distribui produtos de qualidade e garantia Gerdau, atendendo a toda a região dos lagos. Oferece preços e condições especiais, com prazo médio de entrega de 24 horas. Pensou em construir e reformar? Já sabe onde comprar. Telefone 0800 022 1240. Outubro chegou e a Arte em Ouro lança a campanha Arte de Amar. Nova coleção de joias e relógios com 10% de desconto à vista. Alianças em ouro com o melhor preço da região. Serviços exclusivos em joias e relógios. Arte em Ouro. Qualidade no atendimento e preço acessível. WL Contabilidade. Há 20 anos no mercado prestando serviços de qualidade e garantindo bons negócios. Na consultoria contábil, atuamos no regime simples nacional, lucro presumido, lucro real, SPE, legalização de obras, legalização de empresas. Na assessoria jurídica, atuamos na área trabalhista, tributária e vara civil. Atendemos nos telefones em Armação dos Búzios, 26233049 e no município de Cabo Frio, 2643-3562. Hoje eu vou voltar na rua que eu nasci. Hoje eu quero lembrar como é ser feliz. Lá nossas crianças brincavam mais. Hoje vivemos dias sempre tão iguais. O tempo vai, vamos decidir, vamos sonhar antes de dormir. Vem me visitar e não repare que hoje a casa eu nem vou arrumar. Senta aqui na minha varanda, temos tempo e deixa as plantas hoje. Nem vou regar que a chuva vai trabalhar. Enquanto ela cai vamos conversar, a vida repartir. Juntos vamos ser felizes como naquela rua. Continua aqui. Hoje eu vou voltar na rua que eu nasci. Hoje eu quero lembrar como é ser feliz. Ensinem as crianças a brincarem mais. Vamos plantar mais flores em nossos quintais. O tempo vai, vamos decidir, vamos sonhar antes de dormir. Vem me visitar e não repare que hoje a casa eu nem vou arrumar. Senta aqui na minha varanda, temos tempo e deixa as plantas hoje. Nem vou regar que a chuva vai trabalhar. Enquanto ela cai vamos conversar, a vida repartir. Juntos vamos ser felizes como naquela
no ar. Se essa rua fosse minha, não deixava ela mudar. Brincadeira, brincadeira, brincadeira todo dia, porque a vida ela não pode parar. Se essa rua fosse minha, não deixava ela mudar. Brincadeira, brincadeira, brincadeira todo dia, porque a vida ela não pode parar. La 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 la, 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 la 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 la. Convidamos você agora para o nosso momento de reflexão. Como é bom estar com você e a gente está chegando ao término do programa falando sobre esse tema que faz a gente refletir, que é a nossa necessidade de voltarmos a sermos criança, de aprendermos com os nossos filhos quando eles chegam no nosso ambiente, no nosso lar. E eu queria terminar esse programa com uma reflexão e uma fala de Jesus sobre a nossa necessidade de sermos como crianças. Em Mateus capítulo 18, Jesus está conversando com os discípulos e falando da importância dos discípulos se converterem. Ele diz o seguinte: se vocês não se converterem e não voltarem a ser como crianças, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Jesus, na verdade, estava dizendo de uma possibilidade de voltarmos a sermos criança, mas não tem a ver com ser criança no sentido fisiológico, de voltarmos ao ventre das nossas mães, como disse Nicodemos. Jesus estava falando da gente aprender com as crianças. Algumas características que elas têm e que quando mostram e revelam para nós, nós aprendemos. E são características que são assim importantíssimas para que a gente possa desfrutar do reino de Deus. Jesus está falando, e a característica que me chama a atenção, e é que ele está falando, é sobre a humildade. Os discípulos estavam brigando a respeito de quem era maior no reino dos céus. Quem é maior no reino? Quem vai ser maior entre nós? Qual vai ser de nós que vai ser o líder, o de maior autoridade? E Jesus vê a discussão, chama a criança e faz essa analogia, faz esse paralelo. Bom, e ele fala sobre humildade. Humildade é reconhecer que nós precisamos de ajuda. Nós crescemos e à medida que crescemos e começamos a desfrutar das coisas, né, e das coisas que nós temos assim nas nossas mãos, daquilo que nós experimentamos, aquilo que nós adquirimos com a vida, nós começamos a achar que nós já somos donos de nós mesmos, que nós já temos e já sabemos de todas as coisas, que tudo aquilo que nós fazemos é o certo e que nós temos toda a verdade. Mas Jesus está falando sobre a humildade. E humildade é reconhecer que nós precisamos de ajuda. Como pode os discípulos viverem a vontade de Deus se eles não reconhecessem que precisavam uns dos outros? Uma das maiores sabedorias que a gente adquire na nossa vida é reconhecer que precisamos uns dos outros. Todo trabalho em equipe é muito mais assim proveitoso e muito mais frutífero. Nós precisamos de ajuda. O outro aspecto da humildade é reconhecer as nossas fraquezas. Nós não somos perfeitos em nós mesmos. Nós não temos toda a sabedoria ou toda a inteligência, mas nós precisamos reconhecer que somos falhos e que precisamos do Senhor. Somos incompletos sem Deus. A verdade é que Deus já tem falado conosco. O Senhor fala contigo, Deus fala comigo, Deus fala com a gente. Nós precisamos ser humildes para ouvir a sua voz, humildes para reconhecer que quando Ele fala, nós precisamos nos atentar à voz dEle. O Senhor tem nos ensinado de várias formas. Outra característica que eu acho interessante das crianças que a gente precisa aprender é o perdão. Às vezes nossos filhos, né, em momentos no dia a dia, brigam, reclamam um com o outro, tem alguma alteração entre eles, alguma contenda, demanda entre eles, mas rapidamente eles perdoam, rapidamente eles têm a facilidade de se reconciliar. Às vezes, como pais, nós damos um caminho e mostramos um caminho errado que eles estão seguindo e rapidamente
Eles, quando percebem isso, eles voltam para o nosso relacionamento e nos veem de novo como aqueles que querem o bem deles. Às vezes a gente perde isso, né? Às vezes Deus fala com a gente em alguma área da nossa vida e às vezes a gente fica fechado, ou então às vezes temos crises relacionais, esposa, marido, marido, esposa, e aí às vezes a gente se fecha. Quantas pessoas com dificuldade de perdoar. A gente precisa aprender com as crianças a perdoar uns aos outros. E o último aspecto interessante também é a mansidão da criança. Na verdade, quando você indica o caminho para a criança e ela percebe que ela está errada, ela volta. E aí a gente consegue então assim mostrar a ela onde a gente deve andar. Deus tem falado com a gente sobre onde a gente deve andar e a gente deve andar segundo a Escritura, segundo a palavra de Deus, segundo os mandamentos do Senhor. E tão claros para nós os mandamentos. Então pensa nisso. Pensa que a humildade, pensa que o perdão, a facilidade de reconciliar e que a mansidão são características que nós precisamos aprender com as crianças. Pensa nisso. Um beijão, até a próxima. E para saber tudo o que acontece no PROID Cabo Frio, basta ficar atento para estas dicas. No último domingo, dia 11 de outubro, numa manhã linda em Búzios, a igreja esteve reunida para o batismo de 25 adolescentes. E mais uma vez, Deus cumpriu sua palavra entre nós, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. O Provide, Programa pela Vida Sem Drogas, realizou na semana passada mais um encerramento do curso de prevenção em unidade escolar. Desta vez, a unidade contemplada foi a Escola Nicomedes Teotônio Vieira. O curso consiste em um trabalho de conscientização com toda a unidade escolar, onde a escola é alcançada desde o corpo docente, alunos, pais e responsáveis. Nesta conclusão, foram entregues certificados aos alunos que fizeram o curso e representantes das turmas leram textos produzidos por eles mesmos, com o tema de prevenção às drogas. Parabéns à equipe do Provide por mais este excelente trabalho. Já estou com saudade, por hoje acabou, mas a gente volta na semana que vem. Espero você. Até lá!